Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HC FM USP. Olá a todos, meu nome é Lucas, sou preceptor aqui da cardiologia, da residência de cardiologia aqui do InCor, e estou acompanhado da doutora Débora Belfort, da unidade de insuficiência cardíaca, e vamos discutir hoje um tema muito legal, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada. Podemos suspender o tratamento ou não? Como é que fica, né? E aí, Débora, tudo bem? E aí, Luca, é um prazer estar falando sobre esse tema, que é um tema que a gente tem estudado bastante, né? Então, vamos começar, né? Eu estou com umas perguntas aqui para você. Quando a gente fala em remodelamento reverso na ICFR, né, a gente está falando apenas da melhora da fração de ejeção, o que significa isso? Quando a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca, com ejeção reduzida, ele tem, além da fração de ejeção reduzida, alterações de citoesqueleto, alteração do miócito, alteração da geometria ventricular, então, habitualmente, esses ventrículos são dilatados, você tem alteração energética do miócito, então, tudo isso leva a essa deterioração da função ventricular. E quando a gente fala em remodelamento reverso, é justamente a reversão dessas alterações, parcial ou total, em que a gente tem redução de diâmetro do ventrículo, melhora da fração de ejeção, melhora da função ventricular de uma forma geral e melhora de biomarcadores também, então queda de NT-proBNP e melhora de sintomas. Pô, bem legal. E tem um perfil de paciente que costuma melhorar mais? Por que alguns pacientes que têm remodelamento reverso importante, mesmo com tratamento, outros não? A gente tem uma resposta com isso? É uma excelente pergunta, não existe um único preditor, a gente tem vários preditores de remodelamento reverso, então um deles é a etiologia, tem algumas etiologias que têm maior ou menor chance de remodelar, por exemplo, o isquêmico, o chagásico, eles têm menor chance de recuperar a função ventricular mesmo com tratamento. Por outro lado, pacientes com taquicardiomiopatia, algumas cardiomiopatias dilatadas e idiopáticas também, têm uma chance muito maior de remodelar reverso. Além disso, o sexo feminino está associado com melhora de remodelamento reverso, a ausência de bloqueio de ramo esquerdo, ou um paciente que tinha bloqueio de ramo esquerdo e fez uma terapia de ressincronização, uma queda importante de BNP também está associada a melhora de função, né? Bem como a ausência ou uma pequena extensão de realce tardio na ressonância também tem associação com melhora de função ventricular. Então, são vários fatores que a gente leva em consideração para considerar que esse paciente tem maior ou menor chance de recuperar a função. E, lógico, o tratamento medicamentoso otimizado entra como o pilar dessa melhora, né? Pô, legal. E se ele recuperou, ficou com fração de ejeção normal, fração de ejeção ali de 60%, mesmo que já tivesse sido 35%, ele curou da IC? Essa é uma pergunta que a resposta cada vez mais está na direção do não. A maioria dos pacientes não cura da cardiopatia. Então, eles até melhoram a apresentação clínica, melhora o ecocardiograma, muitas vezes melhora biomarcador, mas muitos dos pacientes têm algum substrato genético, algum substrato mais energético que a gente ainda não consegue identificar tão bem em exames de rotina. Então, são pacientes que eles costumam ser suscetíveis a novos insultos e podem vir a perder a fração de ejeção e piorar a IC novamente no momento mais a posteriori. Então, a maioria não está curado, e exatamente por isso que a gente se pergunta se pode ou não, né, tirar a medicação, que eu acho que é o que você deve perguntar, que é o que todo mundo pergunta. Exatamente, era a minha próxima pergunta, se o paciente melhorou, recuperou bastante função, está super bem, classe funcional 1, BNP baixinho, a gente tem evidência, a gente acha seguro descontinuar o tratamento, reduzir, como que isso é abordado? Até final de 2018, 2019, não tinha nenhum estudo randomizado nessa temática. Assim, a gente tinha a impressão que talvez os pacientes estivessem curados, porque uma parte deles fica bem realmente ao longo do tempo, mas a gente sabe que em torno de 25% dos pacientes que recuperam a função voltam a perder, independente do tratamento, independente do que você faça. Então, vai ter uma recaída de doença aí numa parte dos pacientes. E foi, então, tentado estudar essa população. O primeiro estudo que teve randomizado no tema foi o TREAD-HF, que foi um estudo com 51 pacientes, um estudo piloto, com a ideia de ver se seria seguro tirar a medicação para IC. E quando eu falo medicação para IC, são as medicações que bloqueiam o sistema simpático, renina, angiotensina, aldosterona, então seria beta-bloqueador, IECA, BRA e ARNI, antagonista mineralocorticoide e SGLT2. Então, seria esses pilares do tratamento, porque quando você pensa que o paciente vai ficar o resto da vida tomando pelo menos 4 remédios da IC,
realmente é algo que o próprio paciente questiona, o próprio médico se questiona se não daria para tirar essas medicações. Então, no TREAD, usando esse racional, eles pegaram 51 pacientes com cardiopatia dilatada, em sua maioria não tinha isquêmico, não tinha valvar. Muitos deles tinham variante genética da titina, algumas outras identificadas também, e randomizaram para tirar de forma escalonada toda a terapia farmacológica ou deixar toda a terapia. Na época era beta-block, ecabra e espironolactona. No grupo que retirou as medicações, mesmo com um segmento muito próximo, foi identificado algum parâmetro de recorrência da disfunção ventricular em apenas 6 meses em 40% dos pacientes. Então, na verdade, quase metade perdeu fração de ejeção, ou dilatou o ventrículo, ou aumentou o NT-proBNP com a retirada da medicação. Eles fizeram uma fase de crossover, em que o grupo controle foi passado para o grupo intervenção, e nessa segunda fase, 36% também apresentou recorrência de disfunção ventricular. Então, esse estudo ele foi assim, um grande balde de água fria, que a gente não pode tirar a medicação para o paciente que recupera a fração de ejeção. E eles incluíram pacientes que tinham fração de ejeção acima de 50, diâmetros ventriculares normais, NT-proBNP baixo, que estavam assintomáticos realmente. E mesmo assim, 40% aí voltou a ter a disfunção ventricular. Então, de uma forma geral, na diretriz está dizendo para você não tirar remédio de ninguém, de forma alguma, baseado nesse estudo, que é o único estudo piloto de 51 pacientes. Então, a gente tem que ter um pouco de crítica aí em relação ao que a gente tem de evidência, mas parece que realmente de rotina não dá para fazer isso. Não, perfeito. Realmente. Mas e a gente pegar, por exemplo, paciente que está muito bem, super aderente, e pensando no tratamento da EC, são várias medicações, cada uma com seu impacto, cada uma com seu estudo. A gente tem um perfil, né, que a gente consegue segurar alguns tratamentos, reduzir outras terapias, né, e tirando paulatinamente, progressivamente, com muito cuidado as medicações. Tem alguma evidência atual ou que vai aparecer, ou uma perspectiva aí para o futuro? Esse é um tema que está sendo cada vez mais estudado. Depois do TREAD, teve um estudo que foi o STOP CRT em pacientes que recuperavam a fração de ejeção com ressincronizador, em que eles randomizaram para tirar remédio, deixar só beta-bloqueador, deixar só IECA e deixar tudo. E nesse estudo teve uma recorrência muito baixa de disfunção ventricular, acendendo a chama aí de que talvez tenha algum perfil de paciente que dê para tirar remédio. Mas de 2020 para cá, ficou vários anos sem nenhum estudo nessa temática, e a gente fez um estudo aqui no INCOR usando o racional de que das medicações para IC, o beta-bloqueador parece ser a que mais impacta em remodelamento reverso. Então, em todos os grandes trials, assim, beta-bloqueador que mais aumenta a fração de ejeção, mais reduz o volume ventricular, tem um mecanismo de ação mais amplo, então, além de ser inibidor do sistema nervoso simpático, é antiarrítmico, inibe secundariamente o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, parece que o beta-bloqueador é uma medicação muito, de certa forma, completa aí, que não daria para ficar sem, na nossa opinião. E aqui é a opinião, porque a gente não tem tanta coisa assim embasando isso. Até tem estudo observacional mostrando que dos pacientes que remodelam reverso, quem usa beta-bloqueador tem menor chance de recorrer à disfunção em relação a quem não usa, mas estudo observacional. Usando esse racional, a gente fez um estudo com um desenho semelhante ao do TREAD. Então, a gente pegou pacientes com fração de ejeção maior ou igual a 50, com DNT-proBNP baixo, assintomático da IC. Excluímos também isquêmicos e valvários e chagásicos. E aí, a gente randomizou 60 pacientes para tirar as medicações mantendo o beta-bloqueador e deixar todas as medicações. Isso com o racional de que o paciente mantém uma doença de base, ele não está curado, ele precisa de algum tratamento, mas talvez ele esteja numa remissão da doença e talvez precise de menos tratamento do que o paciente que está com disfunção e sintomático. Então, a gente randomizou, seguiu esses pacientes inicialmente por 6 meses depois de 1 ano, e depois em 1 ano, né? E a taxa de recorrência de disfunção ventricular, com critérios semelhantes ao do TREAD, queda de fração de ejeção, dilatação do ventrículo, aumento de NT-proBNP, foi semelhante entre os grupos. Então, em 1 ano, 15% dos pacientes só com beta-block e 15% dos pacientes com tudo recorreram à disfunção ventricular. É um estudo piloto, não tem N suficiente para afirmar não inferioridade, mas reacendeu a discussão de talvez fazer um desescalonamento parcial das medicações. E, de fato, tem vários estudos em andamento agora. Então, tem estudo tirando beta-bloqueador, deixando o beta-bloqueador e ecabra ou INRA, e tirando espironolactona e SGLT2. Tem estudo de cardiotoxicidade tirando remédio, tem estudo de taquicardiopatia tirando remédio. Então, agora acho que a tendência é tentar identificar os subgrupos de doentes que têm menor risco de recorrência
e ver quem que a gente consegue reduzir medicação. Porque se você pensar que um paciente de 40 anos melhorou a função, vai usar pelo menos 4 remédios da IC até os seus 80, né, que é a expectativa de vida hoje em dia, e ainda usar outras coisas que porventura vão aparecer, né, deslipidemia, hipertensão, diabetes, enfim. Então, realmente é uma questão muito atual e muito discutida. Perfeito. Assim, beta-block segue imbatível na IC, não tem como. Na nossa opinião, sim, e o TREAD também corrobora isso, mas acho que vamos ter mais estudos para poder consolidar essa ideia um pouco melhor. Inclusive, falando um pouco do TREAD e de beta-bloqueador, um achado interessante do TREAD foi o fato de que, dos pacientes que suspenderam medicações, aqueles que recorreram à disfunção ventricular, eles tiveram a frequência cardíaca média bem mais alta do que aqueles que, mesmo sem remédio, não recorreram, sugerindo que a frequência cardíaca ou participa da gênese da disfunção, né, da piora da disfunção, ou pelo menos é um marcador de piora aí. Então, até na discussão deles, eles levantam a bola de que o beta-bloqueador pode ser algo que realmente não dê pra gente tirar. Então, acho que temos alguma coisa sugerindo que seria uma medicação talvez indispensável na maioria dos pacientes. Perfeito. E você já puxando aqui um pouquinho, você falou da frequência cardíaca, tem algum outro marcador, algum outro sinal clínico do paciente que recuperou, está indo bem, mas que pode piorar, que vai piorar em breve? Um deles é a etiologia. Então, da mesma forma que a gente tem etiologias com maior chance de recuperar, dentre os que recuperam, tem etiologias com maior chance de perder função, que também são isquêmico, chagásico, alcoólico, enquanto que pacientes com tacardiomiopatia, a taxa de recorrência é muito baixa, mas ainda assim beira uns 10%. Então, depende da etiologia. A gente acredita que depende também do grau de, entre aspas, cicatriz, né? Do grau de realce tardio que a gente vai ter, do grau de alteração estrutural, porque se você olhar um paciente que melhorou a fração de ejeção, melhorou o volume ventricular, um eco simples ele vai parecer normal, mas de repente você faz um strain e o strain é reduzido, talvez isso já é um marcador aí subclínico de um paciente que não tem um coração totalmente normal. Né? Ou um paciente que o eco está normal, mas o BNP ainda é alto. Esse paciente talvez tenha algum grau de disfunção diastólica. Então, são pacientes que a gente entende como a maior chance de recorrência, e em cima disso teve um outro estudo aqui do INCOR, que foi do Silas, que foi um estudo observacional. Ele pegou uma coorte com mais de 3.000 pacientes, assim, acompanhou os pacientes que recuperaram, os que recuperaram e mantiveram, e os que recuperaram e perderam função. E ele encontrou alguns preditores aí de recorrência da disfunção ventricular. Aliás, os preditores de manutenção do remodelamento reverso, né? Então, o paciente que tinha uma segunda fração de ejeção, então a primeira era a disfunção, a segunda melhorou. Essa segunda fração de ejeção mais alta tem uma maior associação com manter o remodelamento reverso. Um segundo diâmetro sistólico menor também tem associação com manter o remodelamento reverso. O paciente que se mantém NIRA1 ou NIRA2, ou o paciente que não está precisando de diurético também, então ele está ótimo sem diurético. Então, são alguns preditores que a gente encontrou aí da manutenção do remodelamento reverso, mas também é um campo aí que está tendo vários estudos para a gente identificar um pouco melhor. Show de bola. Sim, puxando a sardinha, a investigadora principal aqui do estudo que a gente estava comentando, e muito legal realmente, né, trazendo informações aí novas. E na prática, assim, na vida real, você vê isso, vê um horizonte em breve que a gente vai conseguir reduzir, ou vamos ter novos tratamentos? O que para a vida real, para o consultório, a gente vai conseguir extrair de tudo isso que está aparecendo? Para um curto, médio prazo, acho que cautela é a palavra, assim. Acho que na grande maioria a tendência é a gente manter o tratamento. Se houver uma demanda do paciente ou algum efeito colateral, você pode considerar. Tem até uma publicação recente do European Journal of Heart Failure, se eu não me engano, com a sugestão de pacientes que você poderia considerar reduzir remédio. Então, aquele paciente que melhora a fração de ejeção para acima de 40%, mas que não normalizou, não está acima de 50%, esse aí você não vai tirar remédio habitualmente. Então, esse aí você já esquece. Um paciente que melhorou a fração de ejeção para acima de 50%, mas que o BNP ainda é um pouco alto, que tem alteração de strain ou um ventrículo um pouco dilatado, ou que ainda é sintomático, provavelmente esse paciente a gente também não vai tirar medicação, e se for tirar tem que ser em protocolo, muito rígido, acompanhando muito de perto. Resta o terceiro grupo, que seria dos pacientes que estão, entre aspas, ótimos. Então, aquele paciente com fração de ejeção normal, ventrículo normal, NT para o BNP normal, strain normal ou próximo disso, classe funcional 1, que não está usando diurético. Esse aí é o paciente que você pode
considerar uma decisão compartilhada, explicando que existe o risco de recorrência, talvez reduzir a medicação de forma gradual e com acompanhamento muito de perto. Então, pra você ter ideia, no meu trabalho, a gente viu o paciente na hora de tirar remédio a cada 2 semanas e depois que tirava a cada 6 semanas. No TRED, eles vinham a cada 4 semanas. Então, acompanhamento muito próximo, com biomarcador, com exame físico, com tudo isso. Então, não dava, por exemplo, chegar no ambulatório da IC da gente, que o paciente vai voltar com um retorno mais longo, tirar remédio e daqui a 6 meses ele volta. Isso não é seguro, não é recomendado. Se for ser considerado, tem que ser um acompanhamento muito próximo e atento a qualquer sinal de recorrência, já voltar às medicações que foram retiradas. É isso aí. Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Você ouviu mais um episódio do INCOR Talks, o podcast do INCOR HC FM USP.